Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo Mistério com Molly. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto antes, então oi, meu nome é Molly. E eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana, então se você acha que isso é algo que pode querer acompanhar, então definitivamente se inscreva, eu adoraria ter você. Minhas luminárias de lava estão de volta, mas não sei por quanto tempo, pois estamos fazendo mudanças em nossa casa. Então, nos próximos meses, eu posso alternar entre ter este plano de fundo e meu plano de fundo anterior. Espero que vocês não se importem com isso, tenho certeza que a maioria de vocês não se importará, mas achei que deveria mencionar isso aqui. Caso contrário, sei que as pessoas ficariam se perguntando por que estou mudando de um plano de fundo para outro. Mas de qualquer forma, hoje vamos falar sobre o caso de Stephen Steiner, e este é honestamente um caso insano. Não consigo me lembrar quando me deparei com este caso, mas sabia sobre ele há algum tempo e sempre esteve na minha lista para cobrir. Então hoje é o dia e este vídeo é tecnicamente a primeira parte de um caso em duas partes mais ou menos. Eu explicarei no final do vídeo. Então, este caso ocorre no estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, e este é Stephen Gregory Steiner. Ele era um menino de 7 anos, nascido no dia 18 de abril de 1965, filho de seus pais Dalbert e Kay Steiner, e eles moravam em Merced, que é uma cidade na Califórnia. Agora, a família Steiner morava na rua Betty, que era em um bairro muito de classe média normal. Eles eram uma típica família de classe média. Stephen era, na verdade, um de 5 irmãos. Ele tinha 3 irmãs e um irmão mais velho chamado Carrie. Carrie era o irmão mais velho, e na época deste caso ele tinha 11 anos, então era cerca de 4 anos mais velho que Stephen. E pelo que eu posso entender, Stephen e Carrie sempre foram muito próximos enquanto cresciam. Carrie era o irmão mais velho que eu acho que qualquer irmão mais novo gostaria de ter. Ele brincava com Stephen, ele sempre apoiava seu irmão, ele realmente se importava muito com ele. E sim, não há muita informação online sobre a família, realmente. Acho que eles eram apenas uma família muito normal vivendo na Califórnia. Eu sei que o pai de Stephen trabalhava como mecânico. Dizia-se que sua mãe, Kay, era uma mulher bastante distante, mas em geral eles pareciam apenas uma família normal vivendo vidas normais. No entanto, a vida para a família Steiner mudaria completamente no 4 de dezembro de 1972 e nunca mais seria a mesma. Aquele dia começou como qualquer outro dia normal para Stephen Steiner de 7 anos. Ele tinha ido à escola e quando a escola terminou naquela tarde, ele começou a caminhar para casa sozinho. Acredito que na maioria dos dias ele caminhava para casa com seu irmão mais velho Carrie, mas por algum motivo neste dia ele caminhou sozinho, e neste dia em particular, durante sua caminhada para casa pela rodovia 40, Stephen foi abordado por um homem de aparência mais velha, e este homem se chamava Irving Murphy. Murphy estava segurando alguns panfletos e folhetos religiosos em sua mão, e ele se aproximou de Stephen, de 7 anos, e disse a ele que estava coletando dinheiro para a igreja local e perguntou a Stephen se ele estaria interessado em doar algo para a igreja local, e Stephen respondeu dizendo que sua mãe Kay provavelmente doaria. Então Murphy basicamente disse a Stephen: posso ir e perguntar à sua mãe, então posso ir à sua casa e perguntar a ela, eu te dou uma carona para casa. E a princípio Stephen recusou. Ele disse não, porque sua casa estava literalmente a apenas alguns quarteirões de distância, mas Murphy continuou dizendo: não, eu te dou uma carona para casa, eu te dou uma carona para casa, e eventualmente Stephen disse ok, e foi neste ponto que um antigo carro Buick branco parou ao lado de Irving Murphy e Stephen de 7 anos, e Murphy disse a Stephen para entrar no carro e disse que eles iriam dirigir até sua casa, e então Stephen fez exatamente isso. Ele entrou neste carro com 2 estranhos. O homem que dirigia este carro era Kenneth Parnell, de 41 anos, e enquanto ele dirigia, Stephen percebeu que ele realmente tinha passado pela rua onde Stephen morava, e ele apontou isso para Kenneth e disse que você acabou de passar pela minha casa. Mas Kenneth disse algo do tipo: não se preocupe, eu vou falar com seus pais, eu vou ligar para eles e perguntar se você pode ficar na minha casa esta noite. Então eles continuam dirigindo e eles realmente saíram da cidade de Merced, e em algum ponto da viagem Kenneth Parnell para o carro
Ele sai do carro e caminha até um telefone público e finge que está falando com alguém neste telefone, e após esta ligação, ele volta para o carro onde está Stephen, de 7 anos. E eu imagino que neste ponto, Stephen provavelmente estava se sentindo muito confuso e assustado porque esses dois homens disseram que iriam levá-lo para casa. Mas claramente esse não era o plano deles. De qualquer forma, Kenneth voltou para o carro e basicamente disse a Stephen: "Acabei de falar com seus pais ao telefone e eles me disseram que não te querem mais. Eles não te querem como filho." Ele também diz: "Então você vai vir e morar comigo e agora será meu filho." E claro, este é um menino de 7 anos. Ele não entende essa situação. Ele não percebe que foi sequestrado. E então, quando esse homem está dizendo isso a ele, dizendo que seus pais não o querem mais, ele acredita. Mas antes de prosseguir com este caso, deixe-me contar um pouco mais sobre o sequestrador de Stephen, Kenneth Parnell, de 41 anos. Então, ele nasceu no dia 24 de setembro de 1931 na cidade de Amarillo, no Texas. Ele tinha 2 meias-irmãs e um meio-irmão. Seu pai era um homem chamado Cecil e sua mãe se chamava Mary. Quando Kenneth tinha apenas 6 anos, seu pai decidiu abandonar a família. Ele os abandonou e assim Kenneth cresceu sem um pai durante a maior parte de sua infância e acredito que, após isso, a família se mudou para Bakersfield, na Califórnia. Agora, Kenneth era uma criança bastante mal comportada. Ele passou a maior parte de sua adolescência em um reformatório, que é como um centro de detenção juvenil. Ele também entrava e saía de hospitais psiquiátricos quando mais jovem, embora eu não tenha encontrado em lugar nenhum de quais problemas de saúde mental ele realmente sofria. Na verdade, não há muita informação online sobre Kenneth e sua vida que eu pude encontrar, mas acredita-se que ele pode ter sido molestado quando tinha 13 anos em uma pensão em Bakersfield que a mãe de Kenneth possuía. No entanto, o próprio Kenneth sempre negou que isso aconteceu. Ele diz que nunca foi molestado ou sexualmente agredido. Mas no ano de 1951, então Kenneth teria por volta de 20 anos, ele foi realmente preso por sequestrar e sodomizar um menino e também por usar uma falsa insígnia de xerife para se passar por um policial. Não tenho certeza de por que ele estava se passando por um policial. Não sei se isso estava ligado ao assédio sexual daquele menino. Mas de qualquer forma, ele foi preso por esses crimes e em 1952 foi condenado a 4 anos de prisão. Quando Kenneth foi entrevistado sobre esse crime anos e anos depois, ele disse que o motivo de ter abusado sexualmente do menino foi porque na época ele tinha uma esposa. Estava casado com uma mulher chamada Patsy e ela estava grávida. Então ele disse que o motivo de ter abusado sexualmente deste menino foi porque ele, cito, tinha que encontrar outra válvula de escape. Agora, falando de casamento, Kenneth realmente afirma que em sua vida ele se casou com 3 mulheres diferentes. No entanto, apenas 2 dessas foram confirmadas. Existem apenas registros de 2 casamentos, um dos quais era Patsy, que foi sua primeira esposa. Eles se casaram em 1950, tiveram uma filha e se divorciaram em 1957. Ele mais tarde se casou novamente, desta vez com uma mulher chamada Emma, e ela era cerca de 10 anos mais velha do que ele, e eles também tiveram uma filha juntos. Então Kenneth teve uma filha de cada um de seus casamentos, embora eu não acredite que suas filhas tiveram muito a ver com ele por razões óbvias. Mas, de qualquer forma, durante sua pena de prisão de 4 anos pelo assédio sexual daquele jovem, Kenneth também estava recebendo tratamento em um hospital psiquiátrico chamado Norwalk State Hospital, na Califórnia. Mas durante seu tempo lá, Kenneth Parnell realmente escapou. Fontes dizem que ele aparentemente cortou um cadeado de uma das janelas do hospital e saiu por ela e fugiu, mas foi encontrado mais tarde e levado de volta. Cerca de 10 anos após o caso de agressão sexual, Kenneth foi enviado de volta à prisão novamente e desta vez por um assalto à mão armada que ele realizou no estado de Utah. E desta vez, quando ele foi para a prisão, sua segunda esposa, Emma, decidiu deixá-lo e pedir o divórcio. E como eu mencionei anteriormente, ele afirmou que se casou pela 3ª vez. Ele disse que tinha uma 3ª esposa e que eles se casaram em 1968, mas nunca foram encontrados registros desse casamento.
E então avançamos para 1972, quando Parnell tinha 41 anos e estava trabalhando em um resort de hotel no Parque Nacional de Yosemite. Não tenho certeza de quanto tempo ele foi empregado, mas ele trabalhava como auditor noturno, então ele fazia turnos durante a noite, trabalhando na recepção e também fazendo algumas contabilidades. E outra pessoa que também trabalhava no mesmo resort era Irving Murphy, que, se você se lembra, foi o homem que ajudou Kenneth Parnell a sequestrar Stephen Steiner, de 7 anos. Agora, Irving Murphy era um homem muito simples, ele não era inteligente, era muito ingênuo e, portanto, era fácil de manipular. Então, acredita-se que Kenneth Parnell manipulou Irving Murphy a ajudá-lo a sequestrar uma criança naquele dia. Na verdade, Kenneth realmente disse a Murphy que ele era um aspirante a ministro religioso e que queria pegar uma criança para que pudesse criá-la em um tipo de acordo religioso, seja lá o que isso signifique. E então Murphy concordou. Eu não acho que ele realmente entendeu o que estava fazendo e eu não acredito que ele sabia o que Kenneth Parnell realmente planejava fazer com o jovem garoto. Mas ele concordou em ajudá-lo e, como sabemos, no dia 4 de dezembro de 1972, os dois homens sequestraram Stephen Steiner, de 7 anos, enquanto ele voltava para casa da escola pela rodovia 40 e começaram a sair da cidade de Merced. Enquanto isso, Stephen obviamente não havia chegado em casa da escola e seus pais ficaram imediatamente preocupados porque isso não era nada parecido com ele, então eles contataram o departamento de polícia e relataram Stephen como desaparecido. Uma busca massiva começou pelo menino de 7 anos desaparecido, mas para ser honesta não resultou em muita coisa porque Stephen simplesmente desapareceu da rua, não havia evidências. Eu não acredito que havia testemunhas, então não havia dicas ou pistas ou algo assim. Os detetives realmente não tinham nada para investigar, eles não tinham ideia do que aconteceu com Stephen ou onde ele estava. E como você pode imaginar, o desconhecimento realmente afetou a família Steiner. O pai de Stephen, Dalbert, estava absolutamente desolado. As pessoas diziam que ele realmente se tornou um homem quebrado. A mãe de Stephen, Kay, também estava desolada. Ela se tornou muito mais distante e realmente fria. Pelo que parece, ela simplesmente se fechou para todos. Dalbert e Kay continuaram a criar seus filhos, mas quando Stephen desapareceu, eles não foram tão afetuosos com seus outros filhos, e eu não acho que eles eram pais excessivamente afetuosos antes de qualquer maneira. Mas agora, eles eram muito mais frios com seus filhos, e as crianças realmente sentiram isso. Na verdade, seu filho mais velho, Carrie, disse que se sentiu quase negligenciado por seus pais quando Stephen desapareceu. Carrie tinha cerca de 11 anos na época e o desaparecimento de seu irmão mais novo também o afetou muito, porque, como eu mencionei anteriormente, eles eram bastante próximos. Carrie realmente se importava com Stephen e então, quando ele desapareceu, ficou muito triste e seus amigos disseram que ele se sentia culpado por não estar com seu irmão naquele momento, naquele dia. Eu tenho uma citação de Carrie aqui e ele disse: "Eu me lembro de sair uma noite depois que Steve desapareceu e desejar a uma estrela que meu irmão voltasse para casa. E eu fiz isso quase todas as noites claras desde então. Eu nunca contei a ninguém sobre isso, mas me lembro de desejar a uma estrela que meu irmãozinho voltasse para casa." Mas enfim, de volta a Stephen e Kenneth. Então, uma vez que Kenneth saiu da cidade de Merced depois de ter sequestrado Stephen, ele continuou dirigindo até chegar a um lugar no condado de Mariposa chamado Vale de Cate, que eu acredito que seja literalmente apenas cerca de 25 milhas de Merced, de onde Stephen era, então eles realmente não foram tão longe. Você pensaria que Kenneth teria tentado ir o mais longe possível depois de sequestrar uma criança, mas não. Veja, Kenneth tinha uma cabana no Vale de Cate e ele levou Stephen lá e disse praticamente a mesma coisa que havia dito antes, que seus pais não o queriam mais, que não podiam alimentá-lo e mantê-lo e, portanto, ele havia recebido permissão de um juiz para adotá-lo como seu filho. Alguns recursos online afirmam que Parnell molestou Stephen naquela primeira noite e durante a próxima semana ele manteve este menino de 7 anos em seu quarto e ele simplesmente não podia sair. E Stephen disse a Kenneth várias vezes naquela primeira semana que ele só queria ir para casa. Ele só queria voltar para seus pais, mas é claro que Kenneth não iria permitir que isso acontecesse e ele decidiu que precisava tentar fazer Stephen esquecer seu passado.
Ele precisava fazer Stephen esquecer sua antiga vida e esquecer sua família, e para isso, ele constantemente dava xarope para a tosse a Stephen, na esperança de que isso o sedaria e ele se tornaria confuso e esquecido. Essencialmente, ele queria apagar a memória de Stephen. Eventualmente, Kenneth começou a dizer a Stephen que seu nome era, na verdade, Dennis Parnell e não mais Stephen Steiner. E a partir deste ponto, este pequeno menino tinha uma nova identidade. Ele agora era Dennis Parnell, filho de Kenneth Parnell, embora ele tenha permitido que Stephen mantivesse seu nome do meio. Então seu nome era Stephen Gregory Steiner, então seu novo nome era Dennis Gregory Parnell. Menos de 2 semanas depois que Kenneth sequestrou Stephen, ele o estuprou pela primeira vez e esse foi seu motivo para tudo isso. Ele queria um menino jovem que ele pudesse abusar sexualmente e lavar o cérebro e eu não consigo imaginar o inferno pelo qual Stephen passou. Este menino de 7 anos foi tirado de sua família. Disseram-lhe que eles simplesmente não o queriam mais e então seu sequestrador, que afirmava ser seu novo pai, estava abusando sexualmente dele. Os dois ficaram na cabana no Vale de Café por algumas semanas, mas então Kenneth decidiu se mudar pela Califórnia. Eles nunca ficavam em um lugar por muito tempo. Ele constantemente os mudava de um lugar para outro. Kenneth ia de emprego em emprego e eles ficavam em trailers antigos. Às vezes, eles ficavam em hotéis. Acho que Kenneth nunca quis que eles ficassem no mesmo lugar por muito tempo desde o início, porque temia que alguém reconhecesse Dennis como sendo, na verdade, Stephen Steiner, porque, claro, havia uma grande investigação para este menino desaparecido. E, honestamente, é um mistério para mim como ninguém nunca o reconheceu. Obviamente, Kenneth o escondia na maior parte do tempo, mas eles ainda ficavam na Califórnia e ele era permitido sair ocasionalmente, então o fato de ninguém tê-lo reconhecido é desconcertante. Com o passar do tempo, Kenneth continuou fingindo ser o pai de Stephen e também continuou a abusar sexualmente de seu filho. Eventualmente, Kenneth matriculou Stephen em uma escola sob o nome de Dennis Parnell, e aparentemente essa escola não tentou reunir os registros escolares anteriores de Stephen ou Dennis como registros de quais escolas ele havia frequentado antes, o que, se a escola tivesse feito isso, teriam percebido que não havia registros de Dennis Parnell, porque Dennis Parnell na verdade não existia. Esse não era o nome real do jovem, essa era a vida deles. Acho que Stephen eventualmente se adaptou à sua nova vida com Kenneth. Kenneth realmente deu a ele um cachorro em um determinado momento. Era um pequeno terrier chamado Queenie que Stephen amava absolutamente. E acho que Kenneth acreditava que havia conseguido lavar o cérebro de Stephen para esquecer sua vida passada. Parecia que este homem havia se safado. Cerca de 4 anos após Stephen ser sequestrado em 1976, Kenneth mudou os dois para Conchie, que é uma pequena cidade no condado de Mendocino, na Califórnia. E aqui eles moravam em um trailer em uma área muito tranquila e isolada. Teria sido o lugar perfeito para eles se esconderem porque realmente não havia muito por perto. Stephen começou a frequentar a Mendocino High School, que na verdade ficava a cerca de 30 minutos de distância do trailer em que ele morava com Parnell, então ele tinha que pegar um ônibus para a escola todos os dias. Nesse ponto, Stephen havia entrado na adolescência e era bastante popular no ensino médio, tinha muitos amigos, tinha uma namorada, ele era descrito como tendo uma personalidade realmente ótima, todos queriam estar perto de Dennis Parnell porque ele parecia ser um cara tão feliz, quando na realidade eles não tinham ideia do tipo de abuso que ele sofria em casa, eles não tinham ideia do que estava acontecendo por trás das cenas e eles não tinham ideia de que ele havia sido sequestrado anos atrás e que Dennis Parnell não era seu nome verdadeiro. Mas Stephen era realmente interessado em esportes e atletismo no ensino médio e seus colegas de classe achavam que ele era um cara realmente legal porque parecia ter muita liberdade. Seu pai, Kenneth Parnell, parecia deixar Stephen fazer praticamente o que quisesse. Ele tinha permissão para fumar e beber desde muito jovem, quando os outros alunos não tinham. Ele tinha permissão para sair quando quisesse, na maioria das vezes, e Kenneth sempre confiava nele para voltar. Kenneth realmente não se importava nesse ponto.
Contanto que Stephen sempre voltasse, ele não se importava se ele saísse e fumasse e bebesse álcool e usasse drogas, mesmo que ainda fosse muito jovem nesse ponto. No ano de 1979, quando Stephen tinha 14 anos, ele e Kenneth se mudaram novamente, desta vez para Manchester, que é outro lugar no condado de Mendocino. Eles não se mudaram muito longe, apenas cerca de 14 milhas de onde moravam em Coventry. E em Manchester, eles moravam em uma cabana. E essa cabana, novamente, estava em uma área muito tranquila e isolada, com poucas pessoas por perto. No entanto, à medida que Stephen começou a ficar mais velho, enquanto ele estava crescendo e passando pela puberdade, seu sequestrador, Kenneth, realmente começou a perder o interesse nele, perdendo seu interesse sexual nele. Kenneth Parnell era um pedófilo. Ele era atraído por meninos mais jovens, como meninos da mesma idade que Stephen quando foi sequestrado. E ele estava entediado de abusar sexualmente de Stephen porque ele não o satisfazia mais. Ele não se sentia mais atraído por ele porque agora ele era mais velho. E também acho que Kenneth provavelmente percebeu que, à medida que Stephen estava ficando mais velho, ele obviamente estava ficando muito maior, então logo ele não seria capaz de dominá-lo. Ele não seria capaz de controlá-lo e Parnell queria alguém que ele pudesse controlar. E então ele decidiu que era hora de começar a procurar outra criança pequena que ele pudesse sequestrar e abusar sexualmente e criar como seu filho. Mas assim como no sequestro de Stephen todos aqueles anos atrás, Kenneth queria um cúmplice. Ele queria alguém para ajudá-lo a sequestrar outra criança. Sua primeira cúmplice foi uma mulher chamada Bárbara Matisse. Provavelmente não estou pronunciando isso corretamente, sempre tem algo que não consigo pronunciar nos vídeos, de acordo com algumas fontes online. Bárbara morava com Parnell e seu filho Stephen em 1975, quando Stephen tinha cerca de 9 anos. E ela afirma não ter tido ideia de que Stephen não era realmente filho de Parnell. Acredito que Bárbara e Kenneth tinham algum tipo de relacionamento romântico, relacionamento sexual. Algumas fontes afirmam que ela era sua amante, mas independente da natureza do relacionamento deles. Durante a estadia dela com Stephen e Kenneth, ela realmente se juntava a Kenneth quando ele abusava sexualmente de Stephen. Então ela também abusava sexualmente de Stephen. Então não apenas Stephen estava sendo abusado pelo homem que afirmava ser seu pai, ele também estava sendo abusado por essa mulher, Bárbara. E eventualmente ela concordou em ajudar Kenneth a sequestrar outra criança, o que para mim faz parecer que ela sabia que Stephen havia sido sequestrado, mas enfim, ela concordou em ajudá-lo a sequestrar outra criança. E em uma ocasião ela tentou convencer um menino a entrar no carro de Kenneth, mas felizmente isso falhou e o menino, eu acho, simplesmente recusou. Bárbara eventualmente parou de morar com Kenneth e Stephen. Acho que ela morou com eles por um total de 18 meses, mas depois se mudou por algum motivo. Eu realmente não sei o que aconteceu, não sei se ela e Kenneth se separaram, mas de qualquer forma, de volta ao cúmplice de Kenneth. Então, como eu disse, Stephen estava ficando mais velho, o que significava que Kenneth estava perdendo seu interesse sexual nele e ele queria sequestrar outro menino jovem. E Kenneth logo percebeu que ele poderia fazer Stephen ajudá-lo a fazer isso. Ele poderia fazer Stephen ajudá-lo a sequestrar outro menino jovem. E assim, os dois, Kenneth e Stephen, sairiam. Eles dirigiriam pelo carro de Kenneth e tentariam sequestrar uma criança. Mas essas tentativas eram sempre mal sucedidas porque Stephen as sabotava. Ele se esforçava ao máximo para garantir que Kenneth falhasse em sequestrar outra criança. Ele não queria que Kenneth sequestrasse outra criança porque sabia o tipo de sofrimento que elas passariam, o tipo de abuso que teriam que suportar. E então, todas as vezes, ele sabotava esses sequestros. Mas Kenneth não sabia disso. Ele apenas pensava que Stephen era um cúmplice realmente ruim e que não era muito bom em crime. Ele não tinha ideia de que ele estava realmente tentando sabotar esses sequestros. E então, eventualmente, Kenneth decidiu encontrar um novo cúmplice e logo ele encontrou um. Era um jovem estudante do ensino médio chamado Randall Sean Pullman e ele era, na verdade, um dos amigos de Stephen da escola. Kenneth basicamente disse a Sean: eu vou te pagar em drogas e dinheiro se você me ajudar a sequestrar uma criança. E Sean
concordou. Uma fonte que eu li disse que Sean, na verdade, não queria seguir adiante no final e que ele desistiu, mas Kenneth realmente o ameaçou e o fez fazer isso. Foi no dia 14 de fevereiro de 1980 que Randall Sean Pullman e Kenneth Parnell dirigiram até Ukiah, na Califórnia, e foi lá que eles tentariam roubar uma criança. Mas claro, Kenneth não iria fazer isso sozinho, ele era muito esperto com isso. Na verdade, ele sempre fazia outra pessoa raptar fisicamente a criança enquanto ele ficava em seu veículo pronto para fugir. Dessa forma, se houvesse alguma testemunha, eles não veriam Kenneth tentando raptar a criança, eles veriam Randall e, como no rapto de Stephen, eles veriam Irving Murphy. De qualquer forma, os dois chegaram a Ukiah e Kenneth basicamente disse a Sean para apenas andar para cima e para baixo na rua e esperar por um menino que passasse. Eventualmente, Sean avista um menino de 5 anos chamado Timothy White que estava brincando do lado de fora da casa dos pais naquele momento. Acredito que Sean apenas se aproximou de Timothy e pediu para ele ir até o carro de Kenneth com ele. Mas Timothy, obviamente, não conhecia esse homem, ele não conhecia esse carro, e então ele disse não e realmente tentou voltar para sua casa. Quando ele fez isso, Sean agarrou este menino de 5 anos e começou a puxá-lo em direção ao carro de Kenneth. E Timothy estava obviamente aterrorizado, ele estava chorando e gritando e realmente tentando se soltar do aperto de Sean, mas ele não conseguia, e logo ele estava dentro do carro de Kenneth Parnell e eles estavam a caminho de volta para sua cabana onde ele morava com Stephen Steiner, que, lembre-se, tinha 14 anos nesse ponto. Isso foi 7 anos após o sequestro de Stephen. Assim como Kenneth havia feito com Stephen 7 anos antes, ele começou a tentar lavar o cérebro de Timothy. Ele tentou fazer com que ele esquecesse sua vida antiga e sua verdadeira família, e começou a chamá-lo de Tommy em vez disso. Timothy White agora era Tommy Parnell e foi informado que Kenneth era seu novo pai, e que Stephen ou Dennis Parnell era seu irmão mais velho. Kenneth também tingiu o cabelo de Timmy. Timmy naturalmente tinha cabelos loiros bem claros, então Parnell decidiu tingi-los de marrom escuro como disfarce. Logo, haviam se passado 2 semanas desde o sequestro de Timmy e ele estava realmente sofrendo. Como você pode imaginar, ele estava muito confuso e só queria voltar para casa, para sua verdadeira mãe e pai. E Stephen, de 14 anos, e sentia tanta pena deste pequeno menino. Durante essas 2 semanas, ele se tornou muito próximo de Timmy e realmente cuidou dele e estava aterrorizado por ele. Porque, obviamente, Stephen havia sido abusado por Kenneth Parnell por anos e anos até este ponto, e ele sabia que o mesmo aconteceria com Timmy. Ele não podia deixar isso acontecer. Ele não podia deixar este menino de 5 anos sofrer da mesma maneira que ele sofreu por 7 anos. E então ele decidiu que iria tentar levar Timothy White de volta para a sua verdadeira família. Então, cerca de 16 dias após Timmy ser levado em 1º de março de 1980, Stephen decidiu que aquela noite seria a noite em que ele tentaria devolver Timmy para sua casa. Naquela noite, Kenneth Parnell foi trabalhar. Acho que ele tinha um emprego de segurança ou algo assim na época, e quando ele saiu, Stephen e Timmy deixaram a cabana e começaram a pegar carona para Ukiah, onde Timmy morava. Eles não caminharam todo o caminho até lá. Em algum momento, um caminhoneiro parou e ofereceu uma carona para Ukiah, e quando chegaram lá, eles estavam andando por aí e tentando encontrar a casa de Timmy. No entanto, estava tão escuro lá fora e Timmy, obviamente, era apenas um menino de 5 anos e ele não conseguia se lembrar de onde morava e, claro, Stephen também não sabia onde ele morava. Então, Stephen decidiu que a melhor coisa a fazer seria apenas levar Timmy à delegacia mais próxima e, esperançosamente, os policiais seriam capazes de encontrar seu endereço e então levá-lo para casa, e depois Stephen pretendia apenas voltar para a cabana, voltar para Kenneth Parnell sozinho depois. Então Stephen leva Timothy para esta delegacia e ele se senta com os policiais e começa a contar a eles o que aconteceu. E então, de repente, ele diz algo aos policiais. Ele diz uma frase aos policiais que é a parte mais famosa de todo este caso. Faz sentido?
uma frase que se tornou o título de um livro sobre este caso, uma linha de uma série de televisão sobre este caso, ou talvez fosse um filme, mas provavelmente é a coisa mais famosa sobre todo este caso. Ele se vira para os policiais e diz, citando, "Eu sei que meu primeiro nome é Stephen." Este menino de 14 anos, que havia sido criado nos últimos 7 anos, sendo informado que seu nome era Dennis Parnell, havia se lembrado de que seu verdadeiro nome era, na verdade, Stephen Steiner. Então, no dia seguinte, Kenneth Parnell foi preso pelos sequestros de Stephen e Timothy e a polícia começou a investigar seu passado, e foi quando descobriram que ele já havia sido condenado pelo abuso sexual daquele menino em 1951. E agora vou falar sobre o julgamento e a sentença de Kenneth, antes de falarmos sobre a vida de Stephen após seu sequestro e sua reunião com a família. Então, Kenneth Parnell foi acusado pelo sequestro de ambos os meninos. No entanto, ele não foi acusado de abusar sexualmente de Stephen, e acredito que isso foi porque inicialmente Stephen disse à polícia que Kenneth não o abusou ou agrediu sexualmente. Então, eles não tinham provas suficientes para acusá-lo disso. Sabemos agora que ele foi de fato abusado sexualmente por Kenneth várias vezes. No entanto, na época, os detetives não tinham provas suficientes para acusá-lo disso e, portanto, só puderam acusá-lo de sequestrar os meninos. Então, em 1981, ele foi condenado por ambos os sequestros e foi sentenciado a 7 anos de prisão. No entanto, inacreditavelmente, ele foi libertado após apenas 5 anos. Ele cumpriu apenas 5 anos por sequestrar e manter uma criança por 7 anos e depois sequestrou outra criança, o que eu literalmente não consigo entender. Este homem era claramente um perigo para as crianças e, no entanto, eles simplesmente o deixaram sair livre depois de cumprir apenas 5 anos e, sem surpresa, ele realmente tentou sequestrar uma criança novamente depois disso. Em 2003, quando Parnell estava em seus primeiros 70 anos, ele morava na cidade de Berkeley, em São Francisco, e tinha muitos problemas de saúde que significavam que ele precisava praticamente de cuidados de enfermagem 24 horas por dia. Sua enfermeira ou cuidadora era uma mulher chamada Diane Stevens, e ele começou a tentar persuadi-la a sequestrar ou comprar uma criança para ele, assim como ele havia feito anos antes com Irving Murphy, Sean Pullman e Barbara. Diane disse que estava claro por algumas das coisas que ele disse que ele queria uma criança pequena para intenções sexuais. Eu li em uma fonte o que ele supostamente disse a ela, mas não vou repetir porque é nojento e me faz sentir mal. E Diane estava totalmente ciente do passado de Kenneth. Ela sabia que ele havia sequestrado Stephen Steiner e Timothy White anos e anos antes, e então ela contou à polícia o que ele havia dito. A polícia montou uma operação para tentar pegar Kenneth e eles conseguiram. Eles o pegaram, acredito, tentando pagar por um menino, e então ele foi preso. Ele foi condenado em fevereiro de 2004 por tentar comprar uma criança e, sob a lei de 3 strikes da Califórnia, foi sentenciado a 25 anos de prisão perpétua. Kenneth Parnell morreu de causas naturais em janeiro de 2008, quando tinha 76 anos. O cúmplice de Kenneth no sequestro de Stephen, Irving Murphy, recebeu uma sentença de 5 anos de prisão por sua participação no sequestro de Stephen, embora tenha sido libertado em liberdade condicional após apenas 2 anos. Então ele cumpriu 2 anos de prisão por sua participação no sequestro. A namorada ou amante de Kenneth Parnell, Barbara, nunca foi realmente acusada de nada, mesmo que se acredite que ela tentou ajudar Parnell a sequestrar outra criança em algumas ocasiões. Sim, ela nunca foi acusada de nada. Suponho que não havia evidências suficientes para uma acusação. Mas ela realmente ajudou as autoridades no julgamento de Parnell. Eu acho que ela pode ter dado provas contra ele. Randall Sean Pullman, que era aquele adolescente que ajudou Parnell a sequestrar Timothy White, foi condenado a um período em um campo de trabalho juvenil por sua participação no sequestro de Timothy. Então é isso para as condenações e as sentenças. Agora vamos voltar para Stephen sendo reunido com sua família e como era a vida dele quando ele voltou para casa. Então,
Depois que a polícia percebeu quem realmente era Dennis Parnell, Stephen Steiner, o jovem de 14 anos, finalmente se reuniu com sua família após 7 anos desaparecido. Timothy White, de 5 anos, também foi reunido com sua família e toda essa história foi absolutamente enorme, como você pode imaginar. As pessoas praticamente haviam perdido a esperança anos antes de que Stephen seria encontrado. Todos pensavam que ele estava morto e agora aqui estava ele. E todos apenas pensavam que ele era um herói, o que ele era. Ele salvou este menino de 5 anos de sofrer o mesmo destino que ele. Ele era tão corajoso. Ele voltou para sua cidade natal, Mercedes. Sua família estava tão feliz e a mídia enlouqueceu com a história de Stephen Steiner. Ele estava em todos os jornais, todas as revistas. Ele literalmente se tornou uma celebridade na Califórnia. E pouco tempo depois de se reunir com sua família, Stephen foi ao Good Morning America com seus pais Dalbert e Kay Steiner. Vou tentar e colocar alguns trechos da entrevista dele agora. Não tenho certeza se conseguirei por motivos de direitos autorais, mas vou tentar. Se não conseguir, deixarei a entrevista linkada na descrição. Mas na entrevista, ele basicamente fala sobre o dia em que foi sequestrado e seus pais falam sobre como foi difícil para eles ao longo dos anos sem saber o que aconteceu com o filho. Stephen Steiner, de 7 anos, desapareceu a caminho de casa da escola em Merced, Califórnia. 2 semanas atrás, ele entrou em uma delegacia em Ukiah, Califórnia, com uma criança sequestrada recentemente. Stephen aparentemente foi sequestrado e informado que era adotado. Ele chamava seu sequestrador de pai há algum tempo. Por 7 anos, seus pais, Kay e Delbert Steiner, nunca perderam a esperança de que ele estava vivo. E esta manhã, 3 membros da família Steiner se juntaram a nós naquela tarde. Você se lembra do que aconteceu quando estava voltando para a casa da escola? Sim, eu estava voltando para a casa da escola e fui parado por um homem na rua a apenas alguns quarteirões da minha casa e ele me perguntou se eu ou minha mãe gostaríamos de doar algo para a igreja e eu disse a ele que minha mãe provavelmente gostaria, então ele me ofereceu uma carona para casa. O carro parou e eu entrei e eles passaram pela estrada que eu morava e eu havia dito a eles que essa era a estrada em que eu morava. Eles disseram que vamos apenas ligar para seus pais e ver se você pode passar a noite. Você o chamou? Me disseram que você o chamou de pai. Quanto tempo antes de você começar a chamá-lo de pai? Sabe quando isso começou? Isso começou cerca de 1 semana após meu sequestro. Quais eram seus pensamentos durante os 7 anos sobre seus pais? Você pensava neles? E se sim, o que passava pela sua mente? Durante os 7 anos, não me lembro exatamente o que passava pela minha mente, mas pensava muito nos meus pais. Steiner, durante esses 7 anos, você teve dúvidas de que veria seu Stephen novamente? Bem, eu tinha muita esperança até 2 anos atrás. Houve algumas coisas que surgiram que eu meio que perdi um pouco da minha esperança e fé, mas eu estava errado. Eu nunca perdi a esperança de que encontraria o Steve. Eu não me envolvi em todas as coisas que o Del fez. Eu estava alheia a tudo isso. Eu segui meu caminho acreditando que Stephen estaria em casa um dia. Agora, na superfície, tudo parecia ser a reunião perfeita para a família Steiner. Eles foram vistos se abraçando, eles tinham coletivas de imprensa fora de sua casa, onde a família estava realmente emocionada e coisas assim, mas na realidade não era nada disso para os Steiners. Eu acho que foi por um tempo. Eu acho que Stephen estava obviamente tão feliz em estar em casa e sua família estava tão feliz em tê-lo em casa, mas Stephen lutou. Ele achou realmente difícil se adaptar à vida em casa. Obviamente ele tinha passado de ser filho único com Kenneth Parnell, que, para ser honesta, deu a ele bastante liberdade, como mencionei anteriormente. Stephen podia sair quando quisesse. Ele tinha permissão para fumar, beber e usar drogas porque Kenneth realmente não se importava. Já com os Steiners, ele não tinha permissão para fazer nada disso.
Havia todas essas regras que ele agora tinha que seguir. Foi uma grande mudança para ele. E além disso, ele agora tinha que se adaptar à vida com 4 irmãos. Ele tinha 3 irmãs e, claro, Carrie, seu irmão mais velho. E acredito que quando Stephen voltou para casa, ele teve que dividir um quarto com Carrie, o que também foi difícil, porque eles não pareciam se dar muito bem agora. Quando Stephen voltou para casa, Carrie tinha cerca de 18 anos e ele não parecia muito feliz com o fato de seu irmão estar em casa. O ensino médio também foi realmente difícil para Stephen. Obviamente, quando ele voltou para casa em Merced, ele foi para uma nova escola secundária lá e teve um tempo realmente difícil e honestamente parte meu coração, mas Stephen foi literalmente intimidado na escola e ridicularizado quando veio à luz que Stephen foi de fato sexualmente agredido e abusado por seu sequestrador Kenneth Parnell. As crianças na escola dele foram horríveis com Stephen. Eles zombavam dele e diziam que ele era gay, porque havia sido sexualmente agredido por outro homem e então ele simplesmente abandonou a escola. Ficou tão ruim que ele simplesmente abandonou a escola. Honestamente, não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido para ele passar pelo que passou e depois voltar para casa e ser intimidado. O motivo foi agressão sexual. Estou muito chateada com isso. Isso literalmente me deixa tão chateada e irritada e espero que as crianças que o intimidaram tenham sido punidas, mas acho que não foram e é por isso que ele simplesmente decidiu abandonar a escola e a intimidação. E o zombaria ficaram tão ruins que Stephen disse que às vezes ele apenas desejava nunca ter voltado para casa, às vezes ele desejava ter ficado com seu sequestrador e além de tudo isso, nessa mesma época ele estava indo ao tribunal e teve que enfrentar Kenneth Parnell em seu julgamento. Agora, quando Stephen voltou para casa, as pessoas sugeriram aos seus pais, Kay e Dalbert, que ele deveria ver um terapeuta, que deveria ter algum aconselhamento por causa de tudo pelo qual ele passou. Seus pais simplesmente se recusaram a conseguir qualquer ajuda para ele. Eles disseram que ele não precisava disso. Disseram que ele não precisava de aconselhamento. Eventualmente, Stephen foi realmente expulso de casa pelo seu pai, Dalbert. Eu não sei o motivo exato por trás disso. Eu não sei por que ele o expulsou. Eu acho que, em geral, eles simplesmente não tinham um bom relacionamento. Como eu mencionei antes, Stephen teve dificuldades para seguir as regras que seus pais haviam estabelecido para ele quando ele retornou e seus pais parecia que eles realmente não queriam reconhecer pelo que ele havia passado e que ele precisava de ajuda. E então, eu acho que em resposta, Stephen meio que se revoltou e ele não seguia as regras e então seu pai o expulsou. Ele expulsou o filho que havia desaparecido por 7 anos e depois disso, Stephen pareceu bastante perdido por anos. Ele havia ganhado algum dinheiro com o ocorrido. Eu realmente li em algum lugar que os pais de Timothy White deram a ele alguns milhares de dólares por sua bravura e por devolver o filho deles. Stephen também fez algumas entrevistas aqui e ali sobre sua história e eles o pagaram por isso. Ele realmente interpretou um policial na série de televisão que foi feita sobre sua história, que foi baseada em sua história. Então ele ganhou um pouco de dinheiro com isso. Ele estava, eu acho, indo de emprego em emprego e ele basicamente gastava seu dinheiro com drogas e álcool. Como eu disse, ele parecia bastante perdido por um tempo. No entanto, quando Stephen entrou em seus 20 anos, ele conseguiu mudar sua vida e conheceu uma mulher chamada Jodie Edmondson. E os dois, Jodie e Stephen, eventualmente se apaixonaram e se casaram e tiveram 2 filhos juntos. E parecia que após todos esses anos, Stephen Steiner finalmente estava feliz e satisfeito com sua vida. Ele tinha sua própria linda família, tinha um emprego como entregador de pizza, trabalhava muito com grupos de sequestro de crianças e dava palestras para crianças sobre como elas podem se manter seguras. Sua vida estava de volta aos trilhos, mas infelizmente tudo isso chegaria ao fim no dia 16 de setembro de 1969, quando Stephen Steiner morreu repentinamente.
Ele estava a caminho de casa do trabalho dirigindo uma motocicleta e não estava usando capacete, e em algum momento um carro realmente saiu na frente dele, atingiu a motocicleta de Stephen e acredito que a motocicleta realmente capotou. E Stephen Steiner faleceu devido aos seus ferimentos com apenas 24 anos de idade. É absolutamente de partir o coração. Este homem passou por um inferno em sua curta vida e então, quando sua vida finalmente parece estar indo bem novamente, ele morre. A esposa de Stephen estava absolutamente furiosa também, porque o acidente foi um atropelamento e fuga, então o motorista do carro que colidiu com Stephen simplesmente fugiu depois de atingi-lo e o deixou para morrer na rua, e sua punição foi, acho que literalmente, como 3 meses de prisão e uma multa de $100. Mais de 500 pessoas compareceram ao funeral de Stephen Steiner, incluindo Timothy White, que a essa altura tinha cerca de 14 a 15 anos, e ele foi, na verdade, um dos carregadores do caixão no funeral de Stephen. Timothy, na verdade, cresceu e se tornou um xerife adjunto e, assim como Stephen, também deu palestras para crianças pequenas sobre os perigos do sequestro de crianças. No ano de 2004, quando Kenneth Parnell estava novamente em julgamento por tentar comprar uma criança, Timothy White realmente testemunhou contra ele em tribunal e Randall Shampooman também fez isso, que, se você se lembra, era o adolescente que ajudou Kenneth Parnell a sequestrar Timothy. Obviamente, né, a essa altura, ele não era mais um adolescente, era um adulto totalmente crescido, e Timothy White também era. E Timothy realmente falou com Shampooman após esse depoimento e ele realmente o perdoou por ajudar Parnell. De fato, os dois se abraçaram. Timothy White também morreu muito repentinamente em abril de 2010 de uma embolia pulmonar, que é um bloqueio de uma artéria nos pulmões. E ele tinha apenas 35 anos quando morreu, então, assim como Stephen, incrivelmente jovem. Pouco depois da morte de Timothy White, uma estátua dele e de Stephen Steiner foi dedicada a ambos no Parque Applegate, em Merced. E esse é o fim deste caso, mais ou menos. É aqui que vou terminar este vídeo. No início deste vídeo, eu disse que seria meio que uma história em 2 partes, porque há uma grande reviravolta neste caso, e é que o irmão mais velho de Stephen, Cary Steiner, na verdade se tornou um serial killer, conhecido como o assassino do Parque Yosemite. Então a segunda parte deste caso será sobre Cary Steiner. Eu pensei em apenas adicionar isso ao final deste vídeo, no entanto, decidi fazer um vídeo separado sobre o assassino do Parque Yosemite porque, caso contrário, este vídeo seria muito longo. E mesmo que Cary esteja obviamente ligada a Stephen porque ele é seu irmão mais velho, seus assassinatos são um caso completamente separado. Então eu queria fazer um vídeo completamente separado para isso. Então sim, meu próximo vídeo será sobre o serial killer Cary Steiner. Não tenho certeza de quando será lançado ainda, espero que não muito depois deste, mas vou manter vocês atualizados no meu Twitter e no meu Instagram, então certifique-se de estar seguindo-os. Sim, é isso para este vídeo. Como de costume, por favor, deixe-me saber seus pensamentos e opiniões sobre isso nos comentários. Honestamente, eu acho que é um dos casos mais insanos que já cobri. Tchau, pessoal!